Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E é isso mesmo que vocês estão vendo no título, eu consegui tirar 90 no PT, ou seja, a nota máxima dessa prova de inglês. Foram 5 tentativas de fazer a prova, então realmente foi um processo longo, não foi de um dia para o outro. E durante essas tentativas eu tirei várias conclusões e aprendizados e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Bom, primeiramente é importante dizer que eu estudo inglês desde criança. E isso é um fato relevante porque a criança ela tem uma capacidade cognitiva de entender melhor a língua. Então, realmente, quem teve essa oportunidade de aprender como criança tem uma facilidade melhor ali com o idioma. Mas isso não me poupou do drama que foi. Se você assistir até o final do vídeo, você vai ver que foi muito esforço mesmo assim para eu conseguir tirar essa nota na prova. Então, primeiramente, o porquê que eu resolvi fazer essa prova. Então, eu moro na Austrália e eu sempre tive essa intenção de migrar permanentemente para cá. Eu sabia que teria que fazer essa prova. Mas quando eu cheguei na Austrália, eu fiquei sabendo que eu precisaria dessa prova por um outro motivo, que é depois de 2 anos ali eu precisava renovar o visto para o Graduate Visa e eu precisava tirar 5 na prova. E mais pra frente, para aplicar para o visto permanente, eu ia precisar tirar 7-9 Plus, que é 7-9, né, no mínimo em todas as bandas da prova. E eu sabia que isso era muito difícil, porque afinal a prova vale 90, então é praticamente quase gabaritar. Então desde que eu cheguei eu sabia da importância de aprender o inglês. Mas inicialmente, assim, como também eu estava chegando num país novo, eu virei totalmente meu foco para aprender inglês, até para minha vida cotidiana eu ia precisar, né, aprender o inglês. Então eu resolvi imergir realmente no estudo do inglês e não da prova. Porque eu já tinha feito IELTS anteriormente, eu não tinha tirado uma nota muito alta, mas eu já tinha feito e eu tinha uma noção da prova. Eu sabia que tinha 4 bandas, então tem Reading, Writing, Listening e Speaking. Então não adianta só você ser boa ali na fala, você tem que ser boa em todas essas áreas. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu já tentei me imergir no idioma, conhecendo pessoas, né, que falam inglês, e escolher formas de aprender inglês para que abranja todas essas áreas, né? Então, por exemplo, o listening, eu escolhi podcasts que eu gosto de ouvir, eu ia ouvindo ali a caminho do trabalho, enfim, porque a gente tem que acostumar nosso ouvido a só ouvir, porque o que a gente está acostumado é a pessoa falar, a gente vê a linguagem, a leitura labial, a linguagem corporal, entende o que ela fala, mas quando só ouve, isso complica um pouco as pessoas na hora da prova. Então, eu tinha que estar acostumada com todas essas questões do inglês, né? E, por exemplo, em relação ao writing, aí eu já comprei um livro, muitas vezes é recomendado a pessoa ler livros infantis, que a leitura flui, né? Que consegue entender o inglês e não fica ali travado. Além de livros, uma coisa que eu percebi lá atrás fazendo IELTS é que tem muitos termos, os assuntos são científicos, sobre meio ambiente e tudo mais. Então é comum, às vezes, eu falar com meus amigos, eles, mas eu tenho inglês fluente, eu uso meu inglês no trabalho, na escola, enfim. Mas eu tenho inglês fluente daquele seu vocabulário, né? Então você fala sobre trabalho normal, mas você vai falar sobre mudanças climáticas, células-tronco, pode ser que você não tenha o vocabulário, né? Então é importante não só se aprofundar na língua do inglês, mas no vocabulário de áreas que você não costuma falar no seu dia a dia, né? Então você chega lá na prova, se depara com o assunto de astros e buraco negro, você não sabe do que está se tratando. Então eu tentei ampliar meu vocabulário nesse sentido, também, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube de tipo Discovery Channel, vídeos que falam sobre ciência, sobre esses assuntos que realmente caem na prova. Outra coisa que eu utilizava com o speaking é falar comigo mesmo, né? Eu tenho esse hábito, na verdade. Então eu sempre olhava para o espelho ou gravava eu falando para eu ir assistindo e ver como que tá meu desenvolvimento no inglês. Então eu fui fazendo tudo isso durante 2 anos, realmente com o intuito de cair a fundo, assim, me aprofundar mesmo no inglês, imergir na cultura e dominar aquele assunto. E aí passou esses 2 anos, chegou o dia que eu teria que fazer a prova, né, para renovar o visto. E eu precisava tirar 5, então eu pensei, nossa, eu já estudei minha vida inteira inglês, tô estudando um pouco mais agora que eu tô na Austrália, então eu acho que 5 eu consigo só ir lá fazer a prova e tirar. Mas aí chegou umas 3 semanas antes da prova e eu pensei, poxa, mas imagina se eu conseguisse já o 7-9 Plus que eu preciso dessa vez, né? Então será que não vale a pena dar uma estudada,
e tal, ver como é que é a prova. E aí eu peguei umas questões da prova pra fazer, pra treinar ali um simulado, né? Mas, gente, foi tipo 2, 3 horas, foi muito no total de tudo que eu estudei, assim, focado em relação à prova. Eu só queria entender quais as questões que iam aparecer lá pra mim, pra não pegar de surpresa. Então eu dei uma preparadinha. E a nota que eu tirei, eu vou botar aqui na tela pra vocês, foi um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pelo resultado da prova, não esperava uma nota tão alta assim, já que eu não tinha realmente me preparado para a prova. Então eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco chateada. Poxa, eu quase consegui. Como vocês podem ver, só faltou um pontinho no writing, que daí eu já teria conseguido fazer a prova e não iria precisar mais fazer. Mas eu tirei uma conclusão importantíssima dessa experiência, que muita gente pode não concordar comigo, realmente muita gente não concorda comigo, mas o que mais vale nessa prova é o conhecimento do inglês e não da prova em si. Eu posso dizer pela minha experiência, tá, que o inglês foi responsável por 80% ali da prova e 20% seria, enfim, técnicas da prova. Mas somente com o inglês eu não tinha alcançado o resultado, eu ia ter que estudar técnicas da prova. Então virou o ano ali, eu tinha 2 anos de tempo para conseguir tirar esse 7-9 Plus, então eu fui estudando algumas técnicas de prova. Uma amiga minha falou que tem um template que eu posso usar na redação, então eu comecei a decorar esse template e comecei a ver uns vídeos no YouTube, que antes nem isso eu tinha visto. Bom, fui estudando ali, marquei novamente a prova, e não passei. Então foi uma grande decepção, porque na verdade, quando eu tinha tirado aquela nota, eu falei, só um pontinho, vai ser easy, eu vou estudar uma coisa ali, outra aqui. E não foi bem o que aconteceu, né? Foi uma grande decepção. Eu tinha passado muito tempo, na verdade eu demorei muito tempo para refazer a prova, porque eu estava muito confiante. Vai dar tudo certo e tal, e não deu certo, né? Então eu comecei já a ficar decepcionada e tal, mas fui estudando mais e mais e mais. Sem muito compromisso. O dia que eu tava a fim de estudar, eu estudava, o dia não tava. Fiz a prova novamente e, gente, dessa vez todas as minhas notas caíram, assim, foi péssimo. Não teve uma das bandas que eu tinha conseguido o 7-9, foi só caindo. E ali eu fiquei muito decepcionada, porque aquela prova era a prova da minha vida. Então, assim, eu já tinha investido todo o meu dinheiro nesse plano de migrar para a Austrália, todo o meu tempo também de fazer faculdade, de fazer tudo. Eu nem tinha uma outra ideia do que eu ia fazer da minha vida se eu não conseguisse aquilo. E só faltava a prova de inglês, era só isso que faltava, né? Então tinha uma pressão muito grande para mim. Essa pressão, o lado bom, foi que fez eu me dedicar de verdade, assim, cair de cabeça. Então eu falei, é agora ou nunca, só depende de mim, só tá nas minhas mãos. E assim, eu já estudei muito para concurso no passado, então eu carrego um pouco dessa experiência de estudo de prova, né? E uma coisa eu aprendi na época que eu estudava para concurso é que quanto mais questão você fizer, mais chance você tem de passar. Simples assim. E aí eu também, nesse tempo, eu descobri que o PT tem um banco de questões, é um banco grande de questões, mas as questões repetem. Então, você está fazendo um simulado ali, realmente existe a chance daquela questão que você está fazendo ser exatamente a mesma questão que cai ali no dia da prova. Como de fato aconteceu, né? Então, eu sabia que a cada uma questão que eu fizesse, um pouquinho mais perto eu estava de conseguir aquele resultado. Então, nesse momento, eu tomei uma decisão. Aquela era a prova da minha vida e eu ia me afundar nos estudos, eu ia pesquisar tudo que tem na internet sobre aquele assunto. Eu não cogitei fazer um curso, pagar um curso, porque eu fiquei nessa, tá muito perto, não sei o que, a maior parte eu já aprendi. E eu não queria fazer esse investimento, né? Eu ainda queria continuar apostando nos meus estudos por conta própria, que foi o que eu fiz até o final, né? Em nenhum momento eu paguei curso, mas eu utilizei dos materiais gratuitos que tem no YouTube. E aí foi quando eu descobri um canal que revolucionou minha vida, que é um canal de um indiano. Então, assim, no início eu não assistia muito esse canal do indiano, porque eu tinha uma dificuldade de entender o sotaque, né? Mas com o tempo vivendo na Austrália, convivendo com muito indiano, você acaba pegando e entendendo. E assim, gente, os indianos, eles são muito bons academicamente, são muito inteligentes, eles sempre ensinam bem nessas áreas. Então, eu comecei a assistir esse vídeo que é Language Academy, o nome do canal. E ele falou uma coisa que mudou minha vida, que ele falou assim, gente, vocês têm que entender que quem corrige a prova não é um ser humano, é um computador. Aí eu, opa, o que ele quer dizer com isso?
Ele simplesmente é uma programação, é uma inteligência artificial, é uma máquina. Você tem que entender como que essa máquina é programada e saber dominar a máquina. Aí eu falei, meu Deus, pronto. Aí ele falou, por exemplo, então tem uma questão que inclusive é uma das questões mais difíceis para mim, que é a repeat sentence. Essa questão, eu costumo falar que não é só uma questão de inglês, é uma questão de memória, porque, tipo assim, para quem nunca fez a prova, é uma frase gigantesca que fala lá no áudio e você tem que repetir exatamente aquela frase. Só que quando a frase termina, tu já esqueceu o que falou ali no início, então é muito difícil você conseguir decorar a frase completa. E o que ele falou? Muita gente fica tentando repetir a frase completa, enquanto você tem que entender que nessa questão tem a pontuação, né, se você, enfim, repetiu a frase corretamente, mas tem pontuação, por exemplo, de fluência, de pronúncia. Por exemplo, a frase é The exam will be held on Monday at 3 p.m. Aí você vai falar a frase e você está tentando lembrar. Então você fala The exam will be held on Monday 3 p.m. Aí você pensa, pronto, eu falei a frase certinha, consegui pontuação máxima. Não, você ficou travando ali durante que você estava falando a frase. Aí ele falou, caso você não lembre 100%, é muito melhor você falar o que você lembra e falar qualquer coisa depois. Então, por exemplo, The exam will be held and I don't remember the rest. O que eu falei aqui? Eu falei a primeira parte, né? A prova será dada e eu não me lembro do resto. Foi exatamente isso que eu falei, and I don't remember the rest. Nessa segunda opção, a nota que saiu lá no sistema foi maior do que a outra, que eu acertei a frase completa. Aí eu falei, opa, como assim, gente? E aí ele vai fazendo simulações de questão, tentando provar o ponto dele. O ponto dele não precisa se repetir a frase, não precisa inglês perfeito, você precisa entender o que a máquina quer. E aí ele foi dando templates, eu descobri que tinha template não só da redação, tinha template para um monte de questão. Então, por exemplo, aquela questão que você analisa o gráfico, eu ficava tentando realmente analisar, tal coisa cresceu, tal coisa diminuiu, aí ele falou, não se importa com isso, decore umas frases prontas e depois jogue palavras-chave. Então, é muito louco, assim, porque eu comecei a colar na minha parede todos os templates, gente. Minha casa ficou toda colada de template e eu olhava todo dia para aquilo e decorava. Decorei tanto que eu sei até hoje, depois de tanto tempo que eu fiz a prova. Então, por exemplo, o gráfico. The graph below shows, por exemplo, aí você lê o nome do gráfico, inequality. Aí depois você tem uma frase pronta. Então, this is a very beautiful image and I have 40 seconds to talk about it. Você não falou nada, só falou que é uma imagem bonita, você tem 40 segundos para falar sobre isso. Mas essa frase que você falou isso, já contou o ponto de fluência, já contou o ponto de pronúncia. Então você já se garantiu uma parte ali na prova e depois você lança I can see, aí você começa a descrever o que você está vendo. Pode ser cor, pode ser palavra que está ali, pode ser desenho. Então você coloca I can see yellow, green, I can see this. Aí overall, aí você bota uma conclusão. E aí você decora isso e vai jogando as palavras-chave. E aí quando eu fui usando essa técnica, gente, é surreal. Minhas notas simuladas iam lá em cima, só usando as técnicas dele. Eu assim, maratonei os vídeos desse cara e fui fazendo simulado ali todos os dias. Realmente deu certo. Outra coisa que esse Language Academy tem um site também, e no site tem uma parte que chama Weekly Prediction. Então é a previsão das questões que cairia na prova naquela semana. De acordo com, sei lá, eles vão monitorando e ver, essa questão do banco de dados foi recente, então é capaz de, dessa vez, ser essa outra questão. E na semana da prova, eu realmente fiz o simulado da Weekly Prediction e, gente, acreditem, na hora da prova caiu exatamente a mesma questão. Tem uma questão lá que comecei a rir, assim, na hora da prova, porque eu nem precisei ler a questão, eu tinha feito naquela semana e eu já sabia a resposta, só assinalei a resposta. E fui para a próxima, então isso é muito satisfatório. E aí, depois de toda essa preparação, estudo, que finalmente eu entendi a técnica da prova, eu fui fazer a prova e tava ali, gente, quase no final do meu visto, assim, eu tinha que passar. Só que no dia da prova eu fiquei muito nervosa. E eu fiquei muito com isso na cabeça de essa é a prova da minha vida, eu tenho que passar, será que eu sou burra e não vou conseguir, não sei o quê. Começou a vir um monte de angústia na minha vida. Eu sentei para fazer a prova e eu percebi que direto eu perdi a minha atenção, sabe? Eu tava ali fazendo a prova e de repente eu vinha aquele pensamento, ai meu Deus, eu preciso passar essa prova, não sei o quê, não aguento mais isso, não aguento mais fazer isso. E eu ficava naquilo e perdi o foco da prova.
Resultado, não passei, gente. Não passei por um ponto no writing. Déjà vu, tipo, já aconteceu isso antes, há 2 anos atrás. E agora, da mesma coisa, como se não adiantasse nada todo esse período que eu passei estudando. E aí, foi num sábado que eu fiz essa prova, eu passei o final de semana inteiro chorando, assim. Eu fico mal, quando eu fico mal, eu sou emotiva, dramática mesmo. Caio no choro e fiquei desesperada. E por que eu tô falando isso, gente? Porque essa questão emocional e mental nunca é falada, né? Quando você fala sobre provas e não sei o que, você sempre foca, eu tenho que estudar mais isso, mais aquilo. Mas às vezes você já estudou tudo e o que está te atrapalhando é realmente a questão emocional. E aí, durante esses 2 dias chorando, assim, no final do domingo, eu pensei, veio 2 pensamentos fortes na minha cabeça. O primeiro pensamento é, a cada dia que eu chorar, eu tô um dia mais longe do meu sonho. Então isso era muito claro pra mim. Quanto mais tempo eu passasse chorando, mais longe eu tava de conquistar aquilo. E isso não ia levar a lugar nenhum, né? Não ia levar a lugar nenhum. E o outro pensamento que eu tive é de, assim, a ansiedade, ela vai existir. Eu não, tipo assim, eu até tentei fazer meditação e tal no dia da prova, mas não deu certo. Eu falei, a ansiedade vai existir, eu tô agora com raiva dessa prova. Gente, eu comecei a ficar com raiva, sangue nos olhos, e eu comecei a enxergar a prova como um videogame e que eu precisava zerar esse jogo. Eu falei, não é possível que com a minha competência, com a minha história, com a minha inteligência, eu não consiga zerar esse jogo. Então, assim, eu fui pra prova com sangue nos olhos, assim. Eu falei, eu vou zerar desse jogo, porque eu preciso zerar esse jogo. Então, enfim, fui lá pra prova com sangue nos olhos. Eu marquei a prova para 3 dias depois. 3 dias depois, numa quarta-feira, cheguei lá e concentrei totalmente. Eu acho, deveria ser muito engraçado ver meu vídeo na hora da prova, porque sabe quando você vai chegando perto do computador, assim, se concentrando, daqui a pouco sua coluna tá toda torta, e você tá com a cara assim na tela, 100% concentrada. Eu entrei, eu não tive nenhum pensamento, eu fui focada em acertar todas as questões. E me falaram isso, por exemplo, você quer tirar 7, você precisa focar em tirar 8. Você sempre tem que estudar para tirar mais. Então, você precisava tirar 79, eu precisava focar em gabaritar a prova, era esse meu foco. Foi com esse meu foco e, para minha grande alegria, eu consegui, gente. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. A prova sai algumas horas depois, né, o resultado. E foi só alegria, realmente, assim. Uma coisa que eu me apegava quando eu fui fazer, quando eu tava chorando e tava mal, era que é uma prova que eu posso fazer quantas vezes quiser. É claro que eu deixo ali $340 cada vez, né? Tive um prejuízo aí de mais de $1.000, mas nada que no futuro a gente não possa trabalhar e recuperar esse dinheiro. Diferente da época que eu estudava para concurso, que quando eu não passava, eu ficava realmente muito mal e não tinha como voltar atrás. Nesse caso, eu tinha dinheiro, eu falei, eu vou marcar para a mesma semana. E quando eu separei esse fator emocional, que eu percebi que da 4ª vez eu não passei pelo emocional, eu parei de me julgar de burra, ou eu parei de, tipo, em vez de demorar muito tempo para marcar, eu marquei logo em seguida e trabalhei logo aquela emoção em mim. Né? Então isso é muito importante. O que eu quero dizer também é que no fundo tudo compensa, né? Quando a pessoa tá ali muito estudando, não consegue aumentar a nota, acha que os estudos dela não tá levando a lugar nenhum, mas tá levando, sempre tá levando, gente. O inglês, pra mim, não existe nível básico, intermediário, avançado. Pra mim existem 50 níveis de inglês e todo dia você tá aprendendo e inovando, né? Então, assim, eu consegui tirar essa nota 90, que é a nota máxima, apesar de que em cada banda, eu vou botar aqui na tela pra vocês, eu não tirei a nota máxima em cada banda. Eu achei até estranho, porque eu achei que era uma média aritmética ali das notas que dava o overall, mas pelo que eu entendi não é. Mas, enfim, essa foi minha experiência, então é meio que um apanhado geral de questões que considero importantes para a prova, mas minha ideia é realmente fazer uma série de vídeos aí, entrando a fundo em cada questão, entrando no detalhe. Mas é importante um planejamento inicial, né? Você planejar que você tem que, dependendo, estudar todo dia, ou quando você tem tempo. Às vezes eu botei essa meta pra mim, cada um bota a sua meta pessoal, mas a minha meta pessoal era estudar todo dia, independente de qualquer coisa. E aí tinha dias que eu tive 15 minutos livre, eu peguei 15 minutos livre e comecei a estudar. Então é uma questão de hábito, de esforço, de disciplina,
e de controlar a ansiedade, assim, se você como eu sofre muito de ansiedade, tá? Mas se inscreva aqui, curta o vídeo, porque eu vou estar postando outros vídeos em que eu vou dar dicas específicas de cada questão. E obrigada por assistir até aqui.